Começando o Café com Aposta Premier League, lembrando mais uma vez que a gente tem feito alguns jogos ao vivo nas lives do Layback, né? E aqui no YouTube mesmo. E fizemos aqui no final de semana não, no meio dessa semana a gente fez Jogo do Brasil, pegamos under, pegamos lei goleada, teve o jogo da Itália, pegamos ambas, pegamos 2,5, pegamos remontada da Inglaterra, então tem sido bem legal. Esse final de semana a gente deve fazer lá o City Brighton, tá? Às 11 horas da manhã do sábado. Na semana passada tivemos aqui, ó... Semana passada? Não foi nem semana passada, né? Faz 2 semanas já. O Back Spurs com tranquilidade. O under no Burnley não bateu por muito. E eu consegui escapar de um full head porque eu saí na hora que saiu o primeiro gol. O over do Brighton bateu com facilidade e o over do Arsenal não bateu. Esse aqui daria pra eu ter escapado dele se eu fosse mais ligeiro. Fiquei exposto muito tempo. Tomei um head de 100% lá, perdi a minha stake, porque na hora que eu resolvi sair já era tarde demais. Falei, fica então. Vamos começando aqui com Liverpool e Brighton. Liverpool na quarta colocação. Que Brighton? Liverpool e Everton. O Liverpool na quarta colocação enfrentando o Everton na 16ª. Aqui, cara, a odd do Liverpool, ela tá meio que no limite do que eu gostaria de pegar, mas eu quero pegar, tá? Pra esse jogo. Como... Eu vou até falar já qual que é o meu plano. O meu plano é o quê? Pegar esse back Liverpool, tá? Mas eu vou colocar na planilha a 1,37. Não gosto da odd, mas eu vou colocar. Acho que a odd tá muito baixa. Prefiro um pouquinho mais alta. Mas o Everton tá numa fase terrível. O Liverpool não tá numa melhor fase, né? Mas é muito mais time. O único parênteses aqui é: eu preciso que em campo o Liverpool me mostre esse back. E aí sim eu vou esperar, talvez, o Liverpool me mostrar em campo, essa odd melhorar de 1,37 e colocar. Talvez não deveria nem colocar na planilha, deixa só esse adendo aí. Mas eu vou colocar na planilha pra gente já começar com Liverpool e Everton. Lembrando, ó, isso é clássico liverpoolzense, tá? É clássico da cidade. Então, às vezes, por mais que a fase do Everton não seja lá essas coisas, o fator clássico possa pesar, tá? Precisa lembrar disso. City Brighton. O City e Brighton, a odd do City a 1,44 não é das piores. Vamos ver o over goals. O over goals está a 1,42. Tá menor até do que o back City. Isso aqui é o que eu queria mostrar, ó. Não só o Brighton bate o 2,5 em todos os jogos, como o Brighton bateu 3,5 em todos os jogos. Por isso essa odd aí do 2,5 está tão alta. Um jogo interessante, a gente deve fazer live desse jogo aqui. E a intenção da nossa live é a gente conseguir ir pegando os gols, tá? A intenção é a gente ir pegando os gols. O único porém da história é que o Brighton jogará de uma forma diferente contra o City. Em todos os jogos recentes do Brighton aqui, o Brighton é um time que fica com muita posse de bola. Contra o City a gente imagina que isso não vai acontecer, né? Existe sim, claro, um mundo aonde o 2,5 não bate, aonde o City fique com essa posse de bola o jogo inteiro, não deixa o Brighton jogar, e o City, a gente viu aí nos últimos jogos que o City acaba fazendo os seus gols de vantagem e dá uma segurada no ânimo do jogo. Então existe um mundo em que isso daí possa acontecer também. Mas se a gente olhar o histórico de gols aqui, os dados estão ao nosso favor, né? Tem 37 gols que saíram nos jogos do Brighton. É muito, muito gol. Nos jogos do City sai um pouco menos e o City toma muito menos ainda, tá? Mas, ó, nos últimos jogos do City aqui, contra o Nottingham Forest, eles não tomam gol. Em todos os outros jogos eles tomaram. Já o Brighton, em todos os jogos do Brighton, eles tomaram gols. Todos eles tomaram. E aí, contra o Aston Villa, eles fizeram só um, mas tomaram uma pancada de gol. Em todos os outros, eles fizeram 2 ou mais. Até mesmo contra o Liverpool, eles fizeram 2 ou mais. Então aqui, eu vou colocar o Man City over 2,5 na odd 1,42. Dá pra você pensar num back City, né? Se assim você tá acostumado a trabalhar. Um back City numa odd 1,4 muito maior do que a gente tá acostumado a ver normalmente, esse back City. Lembrando que o City continua
sem o De Bruyne. No sábado, no mesmo horário, teremos Newcastle e Crystal Palace. A gente vai pular esse jogo aqui, mas eu já vou falar o motivo, tá? Vamos de cara nele. O Newcastle teve uma excelente campanha aí na Champions League, né? Enfrentando o PSG, e aí surpreendeu muita gente, ninguém esperava que dessem a pancada que deram. Só que o Newcastle e o Crystal Palace, apesar do Newcastle ter um time melhor, eles são meio que equilibrados no momento. Por conta da odd muito baixa, eu acabo deixando pra live, né? Como a gente vai fazer City e Brighton ao mesmo tempo, a gente pode dar uma espiadinha. Então um olho aqui, o outro olho do ladinho, assistindo Newcastle e Crystal Palace pra ver se a gente pega ou o back Newcastle ou talvez alguma coisa em gols. Mas vamos pra nossa listinha aqui, a gente vai passar por enquanto. Brentford e Burnley. O Brentford, cara, olha isso daqui, ó. O Brentford, essa temporada em casa tem 0 vitórias. 0 vitórias. Fora de casa, o Burnley tem uma vitória, um empate, uma derrota. Venceu o Luton, que é o único time lá da Série B, perde pro Newcastle e empata com o Nottingham Forest. Um Burnley aqui caberia legal, só que o Brentford tá muito mal. A gente esperava mais do Brentford no começo da temporada, tá muito mal, cheio de desfalque. Acho que é um jogo interessante também pra gente deixar de lado. Dá pra pensar num possível Burnley, porque também está numa fase terrível. 2 times em fases terríveis. E também teremos o Nottingham Forest enfrentando o Luton. Nottingham Forest na 13ª posição, Luton na 17ª. Um lay ao Luton aqui, talvez a 5.8 possa ser interessante, porque não consegue jogar. A real aqui é que a gente tem muito jogo das partes de baixo da tabela, né? A parte de baixo da tabela se enfrenta, a parte de cima da tabela se enfrenta. O jogo Liverpool e Everton provavelmente vai ser o mais tranquilo para pegar alguma coisa, mas no Nottingham Forest e Luton também é difícil. Eu não vou colocar, eu poderia colocar um lay ao Luton a 5.8, mas eu não vou colocar por conta da odd, né? A odd tá um pouco baixa. No live talvez dê pra pegar esse 174. Mesma coisa pro jogo do Wolves, cara. Bournemouth recebendo o Wolves. O Wolves que surpreendeu, hein? O Wolves surpreendeu aqui, ó. Em casa venceu o City. Deu uma bela de uma recuperada aqui. A odd para o Banner está 2.5, tá? E a odd para o Wolves está 3.05. Olha! Eu falei que esses jogos são difíceis da gente pegar alguma coisa, mas eu vou te falar. Um lay ao Bournemouth pode ser interessante, tá? Coloquei o lay ao Bournemouth a 2.56. E sabe por quê? É um time que não venceu no campeonato. O Wolves está 3 jogos sem perder, tá? Tem apenas um empate contra o fraco Luton. Vence o City, empata com o Aston Villa. Acho que o maior mérito da partida que eles fazem com o Aston Villa não é nem o empate, e sim eles não levarem uma sacolada de gols. A qualidade do Wolves nos últimos jogos, não dá pra falar que melhorou muito. Apesar que eles tiveram 2 derrotas, depois 3 não derrotas. Já o Bournemouth só perde, né? Perde, empata, perde, empata. Então, os times só perdem e empata a 2,56... Olha, eu vou te falar, e se o Wolves der algum padrãozinho de jogo, o problema é que é fora de casa, daria pensar até no live, né? No live daria até pra pensar nesse back aqui. E aí sim, chegando nos melhores jogos do final de semana, Chelsea recebendo o Arsenal. Chelsea na pior fase de todas as histórias de Chelsea, que já teve Drogba, Lampard, jogava muita bola. Conseguiu vencer o Burnley recentemente, tá lá embaixo, certo? Na goleada no final de semana. Conseguiu vencer o Fulham num 2-0, que foi o primeiro jogo que a gente fez em live. Esse 2-0 do Chelsea aqui. O Chelsea não jogou muito bem esse jogo, mas conseguiu essa vitória. E agora recebe o Arsenal, que está na 2ª colocação do campeonato e não perdeu.
não perdeu o Arsenal ainda. Então, ó, se recentemente tem um histórico positivo esse Chelsea com essas duas vitórias, agora a pedreira aparece pela frente. E o Chelsea tá cheio de desfalque. O Nkunku continua machucado, o Chilwell machucado, a gente tem ali, ó, listados como dúvida, metade do elenco do Chelsea. Chelsea é cheio de jogador escanteado aí das partidas, e o Arsenal aí, assim, ó, dos grandes nomes aí, Saka, Saliba, que estão como dúvida para esse jogo. Mas na minha visão, o Arsenal tá melhor, mais encaixado e é muito mais time. Tanto é que tecnicamente está empatado na liderança do campeonato, também tem 20 pontos, por mais que todo mundo fala do City, o City tá com 2 derrotas seguidas aí, perdeu aquela liderança isolada e o Arsenal passou 2 pontos na frente. O Arsenal vai querer a vitória, poderia, talvez, no live dá pra pensar nesse back Arsenal, tá? Vou te falar que no live dá pra pensar no back Arsenal sim. No pré-live, um layout Chelsea me parece mais confortável. Mas um back Arsenal a 2,30. Se o Arsenal não fosse tão pipoqueiro, eu colocava o back Arsenal. Mas eu me sinto mais à vontade no layout Chelsea a 3,45. No domingão temos Aston Villa e West Ham. Aston Villa na 5ª colocação, enfrentando o West Ham na 7ª colocação. Lembrando, lógico, aí tem vários desses times aí. Tem jogo no meio da semana, né? O pessoal veio de data FIFA agora, tem jogo no meio da semana. O Aston Villa joga em casa contra o bom West Ham. 2 times aqui intermediários, provavelmente não brigam para ser campeões, mas a gente não vai ver esses times aqui nem chegar perto da zona do rebaixamento, né? Estão muito melhores do que o Vasco e o meu São Paulo. O Aston Villa e o West Ham é interessante pensar talvez em gols. É difícil pensar num back Aston Villa por estar em casa, uma odd quase 2. Difícil pensar num back ao West Ham, numa odd 4 fora de casa. Aqui eu considero os 2 times extremamente equilibrados. E se a gente pensar aqui no over, que é onde me parece mais interessante, Aston Villa bate o over 2,5 em 6 dos últimos 8, sendo que contra o Wolves agora não bateu fora de casa e contra o Chelsea fora de casa também não bateu. Ou seja, o Aston Villa fora de casa não bate, em casa vai bater todas as vezes, certo? Já o West Ham fora de casa apenas uma vez não bateu, e aí o West Ham também tem uma outra vez em casa não bate, que é justamente o jogo contra o Sheffield, que eles fazem 2-0 e para de fazer gol. Então o 2,5 pode ser uma boa aqui. O over 2,5 tá muito menor do que o back em qualquer um dos times, mas justificável devido ao histórico desses times de sair gols, né? Então aí o Aston Villa over 2,5 a 1,63 entrando para nossa lista também. Já temos 5 entradas, cara. E para encerrar a nossa análise aqui para esse final de semana, segunda-feira teremos Tottenham e Fulham às 4 horas da tarde. Mais um jogo que faremos live no Layback, no YouTube do Layback, acompanhando esse jogo. Tenho 5 entradas, posso muito bem deixar a minha 6ª entrada de fora. Não preciso fazer nada. O Tottenham é o líder do campeonato. Olha o som, olha o Richarlison, estão voando. Critiquei o Tottenham no começo da temporada, chamei de pipoqueiro, falei que não aguentava, que não fazia nada, calaram a minha boca e, vale lembrar, o Tottenham não disputa os outros campeonatos. Então, enquanto o City, o Arsenal, quarto domingo, o jogo Muricy Ramalho fica bravo, no Tottenham não existe isso. Os caras jogam a Premier League, descansam, joga a Premier League, descansam, joga a Premier League e entra pela primeira vez na história do Café com Aposta com o Rodrigo na Premier League, um back ao Tottenham. Voa Tottenham, tá jogando demais, pra calar minha boca. 6 entradas, 6 oportunidades pra gente brilhar ou não. Todas essas odds disponíveis no Bolsa de Apostas. Também lembrando mais uma vez, estamos fazendo várias lives, né? Várias lives acompanhando alguns dos jogos. Essa Premier League agora chegando aí mais uma vez
das nossas lives do Layback Trade. Layback Trade, que aliás em breve vai estar operando no Bolsa de Aposta, tá? Você vai ter o software rodando bonitinho por lá. Bolsa de Aposta te dando odds maravilhosas, principalmente quando tá o meu Brightonzaço em campo. O Brighton numa odd 7.4, o back Brighton é real. Não, mentira. O over goals pode ser. O back Brighton eu não tenho coragem ainda. Talvez, no live, a gente pega o back Brighton. A gente já acertou umas legais nas lives, né? Quem acompanhou o jogo lá, Brasil e Venezuela, o Lei Brasil foi maravilhoso. E o back Newcastle no PSG também foi legal, tá? Boa sorte pra nós, bons greens, voltamos no meio da semana aí já, né? Tem Champions. Voltamos. Até.